Outubro é um mês importante da história da sociedade brasileira, isso porque foi neste mês que, em 1988, foi promulgada a nossa Constituição. E saúde é um direito universal garantido neste documento, a nossa Constituição Federal, promulgada em 88. Isso quer dizer que todos têm direito a tratamentos adequados, fornecidos pelo poder público. E, na prática, ao criar esse direito, né, a Carta Magna criou também um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, que a gente conhece bem, faz desde procedimentos simples, como medir a pressão arterial nos postos de saúde, aos mais complexos, como transplantes de órgãos. E o assunto que a gente traz no Saúde da Roda de hoje é: será que existe saúde sem democracia? E para falar sobre isso, nós convidamos Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, a Vanja Andréa Santos, que é presidente nacional da União Brasileira de Mulheres, integrante do Conselho Nacional de Saúde e do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, o cientista social Arthur Pruffer, mestre em Antropologia do Desenvolvimento e da Mudança Social pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, e o meu companheiro Gustavo San Martin, para falar sobre esse assunto aqui, fundador da AME-CDD. Gente, sem mais delongas, agradeço a participação de todos, mas eu já vou convidar o Arthur para falar sobre democracia. O que é essa tal democracia que todo mundo fala aí? Eu sei que parece uma pergunta boba, mas muitas pessoas não fazem ideia, né, da dimensão do que é a democracia. Obrigada pela sua participação, viu, Arthur? Obrigado, Camila. Obrigado, Gustavo. É um prazer estar aqui com o Fernando e com a Vanja. Né? Quando me fizeram o convite para eu estar aqui, eu sou um cara chato e eu conservo certas atitudes de aluno até hoje. E eu sempre peço, sempre que o Gustavo me faz um convite desse, eu peço uma brifada antes, eu fico enchendo o saco dele. E ele me deixou bem à vontade para expandir isso. Então, respondendo a sua pergunta bem diretamente, democracia é um sistema político, né? É um pacto político que a gente faz enquanto sociedade, que a gente decide como que a gente vai se governar e se regular, né? A democracia, ela obviamente é uma coisa antiga, né? A gente, quando fala de democracia, a gente pensa na Grécia antiga, né? Que era um sistema de democracia direta, em que as pessoas chegavam nos espaços públicos e decidiam diretamente sobre os rumos, né, daquela sociedade. Mas a democracia mudou. A nossa democracia hoje em dia é completamente diferente do que era, né, naquela época. Falando de democracia no Brasil, a democracia no Brasil ela passou por uma série de transformações, né? O Brasil é um país que nos seus 500 anos passou por, como parte da colônia de Portugal, o Brasil já foi um império, né? O Brasil depois passou a ser uma república, e no século XX o Brasil ele passou por períodos de Estado Novo, passou pela ditadura militar, e ao fim da ditadura militar, em 85, decide-se, como você lembrou no começo, que a gente ia criar uma nova Constituição para a gente, para regular a nossa democracia, né? Para que mais pessoas pudessem participar desse processo no Brasil, para que a gente, de fato, conseguisse incluir todo mundo nesse processo de decisão sobre quais são os rumos que a gente quer para o nosso país, né? Então, a Constituição de 88, que foi feita por uma Assembleia Constituinte, que aconteceu de 87 até 88, decidiu num documento, um documento que é válido até hoje, que tem um pouco mais de 30 anos de idade, né, que já é o período de maior estabilidade democrática do nosso país, decidiu quais são os rumos que a gente quer para o nosso país. E saúde é um eixo fundamental desse documento, né? Então, assim, se existe... A pergunta acaba sendo, né, existe saúde sem democracia? Se a gente for pensar na democracia como sendo a ideia de que todos participem, todos decidam quais são os principais rumos que a gente quer, eu diria que não, porque se a gente vai decidir
poucos vão decidir, né, a gente vai inevitavelmente deixar alguns de fora, e possivelmente deixar muitos de fora. Né? Então, se a gente quer uma saúde plena, se a gente quer entender saúde como um conceito maior e mais brando do que a ausência de doença, né? Então, a gente precisa sempre dialogar saúde com democracia necessariamente. E democracia, aí se entende também uma participação ativa da sociedade, né, nesses rumos, uma democracia em que a gente tenha uma previsão saudável de quem vai representar a gente nessas arenas, né? Então, as eleições, elas são muito importantes. Então, eu acho que de início, para dar início nessa conversa, eu diria que é isso, né? Essa nossa atitude de querer que todos participem desse debate, né? No Brasil, especificamente, esse debate é dado pelas esferas, tanto da representação quanto da participação ativa da sociedade. E isso tem durado aí nos últimos 30 anos com a Constituição de 88. Nossa, depois dessa grande aula aí que o Arthur deu, né, esse resumão aí perfeito, ô Pigato, eu fiquei pensando que para você, talvez, eu tenha que fazer a pergunta no gerúndio, né? Então, assim, estamos tendo saúde na democracia? Porque estamos vivendo, né, na democracia. E aí, com a experiência que você tem, você é presidente, né, do Conselho Nacional de Saúde, mas há muitíssimos anos já lida, né, com essa área da saúde. E aí? Pergunta de $1 milhão? Não. Dá para a gente responder se está existindo saúde na democracia. Primeiro, queria cumprimentar, né, a Camila, o Gustavo, a Vanja, o Arthur, dizer que é muito bom estar aqui com vocês. Assim, primeiro programa, né, que teve aí, a gente estava participando, estreando, né? Então, dá aí um forte abraço em vocês, da AME, do CDD, a nossa querida Vitória Bernardes, que representa muito bem no Conselho Nacional de Saúde. Importante também aqui fazer a referência, já que eu e Vanja, né, a Vanja é minha colega de mesa diretora do Conselho Nacional de Saúde também, né? Então, assim, é importante fazer essa referência, porque vocês têm uma atuação muito importante, obviamente, para além da representação, né, muitas ações do Conselho Nacional de Saúde têm o engajamento de vocês, e acho que isso que é importante a gente estar sempre destacando, né? Porque a gente constrói, assim, o controle social brasileiro. E a saúde, obviamente, né, é algo tão amplo, assim como o nosso SUS, que a origem para a Constituição, inclusive, veio do ponto de vista de a luta por direitos humanos, a luta por abertura democrática, né, e a própria Constituição. A gente precisa destacar o papel da 8ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 86, né? E, obviamente, que agora, recentemente, dia 19 de setembro, os 31 anos da Lei 8080, né? Aliás, coincidentemente, né, o centenário de Paulo Freire, que a gente celebrou agora também, no dia 19, eu não sei se foi por acaso que a 8080 foi regulamentada nesta data, de 19 de setembro, provavelmente não, né, porque quem esperançou, né, uma Constituição, quem esperançou a democracia e quem esperançou um sistema como é o Sistema Único de Saúde, com certeza, né, sabe da importância que tem para nós Paulo Freire. E trazer aqui, dizer que hoje, infelizmente, né, diante dos últimos anos do que temos vivenciado, principalmente depois de 2016, né, com o golpe que houve nesse país, as instituições democráticas, cada vez isso está mais explícito, cada vez isso fica mais comprovado, né? Nós estamos num descompasso entre o que diria, né, o que diz, pelo menos, né, que seria o que está escrito na Constituição e o que é praticado pelo governo federal, né? E nós, inclusive, no Conselho Nacional de Saúde, temos feito um enfrentamento contra os retrocessos e as ameaças cotidianas que, inclusive, não só do governo federal, mas que no Congresso Nacional avançam, como as propostas de emendas constitucionais, né, que nada mais, nada menos são como recortes, né, retaliações, esquartejamento do que foi pactuado na Constituição de 88. Então, infelizmente, hoje, nós não temos aquilo que foi pensado lá para a Constituição de 88, na prática acontecendo, saúde e democracia, democracia e saúde, como foi pensado na 8ª, como foi, inclusive, reafirmado por nós na
oitava mais 8, na 16ª Conferência Nacional de Saúde, que realizamos, né, de 2017 a 2019, etapa nacional de 2019, e que, aliás, importante dizer aqui, agora, no dia 5 de outubro, né, quando chegamos aos 33 anos da Constituição, nós fizemos o lançamento da 17ª Conferência Nacional de Saúde, que já começa com atividades preparatórias, né, inclusive debates como esse que a gente está fazendo, essa roda, já é parte da preparação da nossa 17ª Conferência, onde nós colocamos como tema garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia, porque a gente precisa continuar esperançando. Há de ser, né? Há de ser outro dia. Vanja, queria te chamar também para falar sobre a voz das mulheres nisso tudo, né? Porque você também representa entidades importantes, né? E as mulheres nisso tudo, na Constituição, no costurar da saúde e a democracia. E obrigada pela sua presença também, viu? Quero agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Faço minhas palavras do Fernando. A AME tem uma participação muito importante, né, no Conselho Nacional de Saúde, e cumprimentar aqui Arthur e Gustavo também, né? Mas nossos debatedores hoje. Mas, enfim, nós mulheres, né, tivemos algumas conquistas importantes na promulgação da Constituição de 1988. Né? Nós consideramos essa questão da saúde como um direito, né? Essa conquista cumpriu um papel importante para as mulheres. Né? Nós também lutamos para conquistar não apenas a saúde como um direito do povo brasileiro, mas, sobretudo, a educação. Né? Saúde, educação, arte, diversão, né? A segurança pública, sobretudo, e o compromisso do Estado de atuar no combate à violência contra as mulheres, né? Mas, sobretudo, a igualdade entre homens e mulheres. Então, foram conquistas importantes, igualdade salarial também, né? Mas, veja bem, são conquistas que a gente tem que estar o tempo todo monitorando, né? E atuando no sentido para que elas possam realmente funcionar, porque tem questões que ainda hoje não conseguimos realizar como um todo. Hoje ainda as diferenças salariais entre homens e mulheres persistem. A violência persiste, é uma luta nossa do dia a dia. A saúde também tem sido uma luta diária nossa. E hoje a gente vive no Estado democrático de direito, entretanto, a gente vê alguns direitos, inclusive relacionados à questão da saúde, que ainda não são sanados, né? E muito pelo contrário, nesse momento de pandemia, a gente vê um passo atrás, né? A tentativa de passos atrás serem dados, sobretudo, por quem deveria fazer esse trabalho de garantir a saúde e a educação ao povo brasileiro, né, que é o governo federal. Então, é um momento em que a gente tem tentado resistir bastante para exatamente com esse olhar atento sobre os nossos direitos para que não sofram recuos, né? Então, hoje a gente vive nesse momento de alto ataque aos nossos direitos, ataque à democracia, e onde a gente vem tentando atuar no sentido de manter. Quando a gente olha a saúde da mulher, sobretudo, né, isso que Fernando estava falando sobre os ataques que a gente vem sofrendo em relação a esses direitos da saúde, você olha, a saúde da mulher tem sido uma das que mais tem sofrido desinvestimento e as políticas têm sido combatidas pelo próprio governo federal. Né? O ataque aos direitos sexuais e reprodutivos, eu acho que é o que tem mais sofrido ataques intensos. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido de fazer valer e lutar, tentando envolver a sociedade, porque, veja bem, o controle social, esse que a gente faz no Conselho Nacional de Saúde, nos outros conselhos estaduais e municipais, ele é um braço do SUS, e a gente tem que fazer funcionar para que o SUS possa funcionar efetivamente.
né? Mas é todo um trabalho que a gente conduz no dia a dia, inclusive de envolver as pessoas, né? E as entidades. Acho que é isso. Vângela, você falou essa coisa de nós estarmos monitorando o tempo inteiro, né? Para a gente não perder conquistas e não ter retrocessos, e a democracia isso, né, gente? A eterna vigilância, né? E por parte dos pacientes, né? As associações de pacientes que precisam estar atentas para que nenhum direito seja perdido também, a participação da sociedade na saúde, né? E já dando a deixa para o Gustavo dar a contribuição dele nesse sentido, né? Uma pessoa que atua não só na AMCDD, mas dialoga com várias outras associações de pacientes, tenta fazer essa integração, né, entre as associações, o quão isso é importante, ter esse diálogo, manter essa vigilância, né, Gustavo? É fundamental também por parte dos pacientes e das associações. Obrigada, viu? Nem vou agradecer muito a sua presença, que a gente sempre está aqui nessa parceria no Saúde na Roda, né? Então, diga lá. Mas eu agradeço a presença de todos, porque no final do dia, Saúde na Roda, ele existe para a gente poder provocar essa reflexão, né? Ou essas reflexões. Eu estava, inclusive, pensando que existem alguns opostos da democracia, né? Mas em todos eles, a liberdade de expressão ela já é um pouco cerceada. Então, só o fato de a gente poder hoje discutir se existe saúde sem democracia já me leva a pensar na figura do Fernando Pigato como presidente do Conselho Nacional de Saúde, também da Vângela, que representa o Conselho Nacional de Saúde, se o próprio Conselho Nacional de Saúde existiria se nós não tivéssemos democracia. E aí eu pergunto, quase numa retórica, para construir a minha resposta a essa pergunta, se o Conselho Nacional de Saúde ainda tem demandas para trabalhar ou se ele já conseguiu resolver tudo. Eu respondo acompanhando o trabalho do Conselho, que tem muita coisa para ser feita ainda. E se não fosse o Conselho Nacional de Saúde, estaríamos ainda piores, enquanto sociedade, enquanto saúde, enquanto participação social em si. Então, respondendo de cara a cara, eu acho que não existe saúde sem democracia. E, curiosamente, esse programa está sendo gravado hoje, dia 8 de outubro, e ontem a gente viu uma enxurrada de manifestações com relação à sanção do presidente Jair Bolsonaro, de um projeto que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, mas o Bolsonaro ele vetou a previsão de distribuição gratuita desses absorventes femininos para estudantes de baixa renda e pessoas em situação de rua, né? Essa era a principal medida que o programa abarcava, né? A sanção foi publicada ontem. E a ideia do projeto era combater a precariedade menstrual, né? Que tem a ver com a falta de acesso ou a falta de recursos para a compra de produtos de higiene e outros itens necessários durante esse período de menstruação feminina, né? Um dado interessante, pejorativamente falando, é que a cada 4 mulheres, uma não frequenta as aulas durante o período menstrual porque não tem absorvente. Então, assim, nós estamos falando do mínimo necessário à dignidade e à higiene pessoal. Se existe saúde sem democracia, eu não sei. Eu só sei que, por estarmos e vivermos em uma democracia, a gente teve a chance de ver também, independente das razões, outros políticos se manifestando contrário ao veto do presidente e, na sua autoridade local, fazendo o oposto. Então, você vê o Ceará se manifestando e falando que até semana que vem vai passar a distribuir gratuitamente absorvente para as mulheres em pessoas em situação de rua. Você vê o governador de Santa Catarina também se posicionando. Será que a gente teria essas posições contrárias a um veto se nós vivêssemos em qualquer outro modelo que não a democracia? Acho muito difícil. Então, como o Arthur bem explicou, quando uma pessoa ou poucas pessoas decidem por todos, a gente vai deixar a gente de fora. Então, eu realmente acredito que não existe saúde, pensando no conceito, inclusive, da integralidade da saúde, que é muito mais da ausência da doença, é o bem-estar físico, psíquico, emocional, não existe sem a própria democracia. Eu poderia ir, inclusive,
para a própria fragilidade e a polarização que nós vivemos nesse momento da política e toda a insegurança social que nós vivemos para aquilo que a gente vem acompanhando, né, do que tem sido o Brasil nos últimos anos. Isso, por si, já cria um ambiente de muita insegurança, de ansiedade, e aí se eu vou pensar no próprio conceito de saúde, isso também afeta a minha saúde, essa insegurança no momento que nós vivemos nesse país maravilhoso e que tem lá representantes como o Pigato e a Vanja militando para que a gente conquiste, enquanto a gente está perdendo direitos. Imagina se a gente não tivesse nem espaço para poder falar sobre isso. Eu fiquei pensando nesse exemplo que você deu, que é perfeito, né, do absorvente, mas também na pandemia, Arthur, aqui no Brasil, e com certeza você acompanhou, né, a questão da vacinação, do errático kit Covid, né, então, assim, apesar de a gente ter uma desorganização por parte, né, da presidência da República, né, já vamos falar logo assim, que é isso mesmo, né, a verdade é essa, e os estados tiveram uma certa autonomia, né, para conseguir fazer ali as suas estratégias, né? Inspirada aí nesse exemplo do Gustavo dos absorventes, no caso da pandemia, a gente teve isso aqui. Numa não democracia, não teríamos isso? Explica um pouquinho para quem está assistindo esse programa, né? Porque o contrário da democracia seria nenhum governador de estado poder ter essa flexibilidade para agir. Como que isso ocorreria? Como você pode explicar isso para a gente, hein, Arthur? Não, perfeito. Eu acho que a democracia, além de ela ser permeada por essa ideia da participação e da representatividade, ela também prevê a tripartição dos poderes, né? Então, isso, normalmente, você tem um ramo do poder, que seria o poder executivo, e no caso do Brasil, o principal símbolo disso está concentrado na União, na figura do presidente da República, né? Você tem o legislativo, que é quem cria as leis, que é quem fiscaliza o poder executivo também, e você tem o ramo do judiciário, né? No caso do Brasil, o Brasil, por ser uma federação, além o ramo do executivo, ele se espalha para os estados e dos estados para os municípios, né? A partir dos seus governadores e prefeitos. Essa independência dos governadores, de fato, ela acaba sendo fundamental, porque se o presidente ele tivesse uma total autonomia para decidir o que os governadores e os estados, e no fim das contas os municípios fazem ou não fazem, de fato seria muito complicado. Isso foi um entendimento do nosso principal ramo do judiciário, do STF, que decidiu. Não, nesse caso, e isso foi uma decisão muito clara, os governadores têm uma autonomia para decidir sobre medidas de isolamento social, sobre, depois de um tempo, sobre compra de vacinas também, né? Você tem um consórcio do Nordeste que foi responsável por comprar algumas vacinas também, né? E isso se espalha para os municípios também. E no caso do Legislativo, que nesse caso está sendo muito importante para jogar uma luz sobre essas decisões da Presidência da República que não foram ótimas, né? No caso da CPI, que a gente está vendo várias investigações, várias denúncias sendo deflagradas agora. Então, essa tripartição dos poderes, né, que acontece no Brasil, e a federalização dos poderes, né, acaba sendo fundamental para que exista uma balança aí, né? Para que, por exemplo, quando a gente chega num nível de ter na presidência da República alguém que não se importa com a saúde coletiva, com as questões de saúde coletiva, a gente pode minimamente estar protegido sobre isso. Então, de fato, se a nossa democracia ela tem diversos problemas, né? Ela consegue passar por isso assim quase que de raspão, né? Não dá para falar que ela funciona plenamente, porque o nosso manejo da pandemia, principalmente no início, quando a gente não tinha vacina, e a própria demora de compra de vacinas, faz com que a gente vá bater agora a marca de 600 mil óbitos
na pandemia, né? Óbitos esses que a CPI mostra que seriam evitados. Então, de fato, assim, mostra que a saúde não funciona bem, porque democracia também é a ideia de democratizar o conhecimento, né? É a ideia de você fazer um debate que possa ser científico e se espera que o governo federal entenda isso também como um fato, né? Mas, de certa forma ou de outra, de uma forma cambaleante, a gente consegue superar essas fragilidades. Uhum. Até vou chamar o Pigato nisso tudo, porque eu fiquei me colocando no seu lugar, Pigato, no seu lugar, da Vanja, de todo mundo que está lá no CNS. É como se, eu não sei, eu estaria ansiosa no lugar de vocês, né? Porque, no mínimo, deve estar sendo desafiador, né, Pigato? Conseguir não perder certos direitos, né, na saúde, diante desse cenário. O que você diria que está sendo mais desafiador agora para o CNS, no cenário atual? Conta para a gente. Queria trazer aqui para reflexão uma parte do documento orientador da nossa 16ª Conferência Nacional de Saúde, que eu destaquei aqui para trazer hoje para a nossa roda. Vocês avaliem, quem está nos acompanhando e quem está aqui na sala também, o quão atual são esses trechos do documento orientador que foi elaborado em 2018, que teve, né, acesso para os municípios, para os estados, para os debates preparatórios à etapa nacional da conferência. Os ataques ao Estado Democrático de Direito colocam a saúde em risco. A Constituição Federal de 88 vem sendo atacada desde a sua promulgação, com a imposição das barreiras para a efetivação de políticas públicas de garantia do direito à saúde e ao bem-estar social. Tal investida precisa ser compreendida dentro das disputas de rumos, não só do Brasil, mas do mundo, do nível nacional ao nível do território onde vivemos. O que está em disputa é como vivemos e como morremos, quem vive e quem morre. É a disputa entre a vida e a morte. As consequências dessas disputas podem ser o avanço civilizacional ou uma tragédia humanitária, pois seus desdobramentos impactam diretamente em vidas humanas. A defesa da vida tem um caráter civilizatório na contemporaneidade. O pessoal pode pensar que esse documento foi escrito agora. Mas não, esse documento circulou desde 2018. E o que está acontecendo agora, e o maior desafio nosso agora, é saber que saúde e democracia se complementam. Não existe saúde sem democracia, não existe democracia sem a saúde plena, como o próprio Arthur aqui falou, o Gustavo falou, a Vanja, a Camila, né? Saúde não é só ausência de doença. Como o próprio Sérgio Agrouca falou lá na 8ª, e o Conselho, o Gustavo estava falando, o Conselho ele existia antes. O Conselho Nacional de Saúde é de 1937, mas que tipo de conselho era este? Sem controle social atuante, como foi a partir da Constituição. Então, o nosso maior desafio neste período, agora recente, com a pandemia, é justamente colocar a disputa da vida contra a morte. De quem compreende o que vem primeiro. A saúde como direito humano. A vida como a sua plenitude e o valor que a vida tem para as pessoas. Aliás, as últimas revelações nojentas, revoltantes do que tem acontecido nesta empresa que coloca o fator econômico sobre o fator da vida, dos depoimentos da CPI, revelando isso, inclusive, da revelação das pesquisas que estão sendo feitas, né? Que a CPI ela traz à luz, mas que são pesquisas que são feitas, que nós poderíamos, sim, agora chegando nesse dia que estamos gravando aqui, a 600 mil vidas perdidas, 4 a cada 5 mortes poderiam ter sido evitadas. Ou seja, a gente continua tendo o maior desafio, que é colocar o ser humano
no centro das políticas públicas e a democracia como este instrumento para garantir o direito humano, o direito sagrado à vida. Porque é até isso, quem aí ousa falar em nome de Deus, e eu diria, utilizar o nome de Deus em vão para promover um projeto de morte. É isso que nós estamos nos deparando todos os dias aqui no nosso país. E, com certeza, um dos principais desafios que a gente tem enfrentado, né, como Conselho Nacional de Saúde. Mas nós vamos continuar acreditando na vida e colocando, né, estes valores da humanidade acima de outros valores menos nobres. Parabéns pelo trabalho de vocês todos do CNS. Eu fico até emocionada assim de fazer esse programa com vocês, porque realmente a gente está num momento muito sensível, né? Vanja, falando em direitos humanos, o Pigato falou muito bem, né? Qual lugar que a gente vai colocar, quais são as prioridades que a gente tem. Gustavo citou essa história bem recente, né, do absorvente para as meninas de baixa renda, né, para as mulheres de baixa renda. A pobreza menstrual é algo que está sendo conversado e um pouquinho mais divulgado agora pela grande mídia e alguns grupos na internet, né? É só um dos direitos, né, para a mulher, mas tem muitíssimos mais. Então, da sua visão, né, por parte da luta das mulheres por saúde, o que você acha ainda que é mais desafiador, pelo que você tem contato, nesse momento da nossa história, nesse momento da democracia brasileira? Qual que é a sua avaliação, Vanja? Sérgio Aroca, ele chegou a dizer na 8ª conferência, eu já ia falar 16ª, Pigato se referiu tanto à nossa 16ª, mas ele chegou a falar na 18ª conferência que a saúde, ela é uma ausência do medo, né? É uma ausência do medo. E é um pouco isso que a gente tenta praticar no controle social, né? E quando a população, de forma organizada, inclusive, ou não vem às ruas fazer reivindicações, né, para que tudo melhore. O que está aí hoje posto para nós como violações e como uma proposta de desconstrução, seja dos nossos direitos e principalmente da nossa democracia, é um resultado da própria democracia, né? Veja bem, o presidente é o resultado da democracia. Então, é nessa própria democracia que nós temos que nos organizar, que nós temos que envolver as pessoas dentro daquela perspectiva que Fernando colocou aí, que é o direito humano, né? Dentro das nossas perspectivas de como que uma sociedade, que um povo deveria ser tratado, e que na democracia a gente debata, discuta, se organize e retire, né? Porque ele é o resultado disso. Então, nós temos que apresentar o que é a contraposição e o que é real dentro dessas possibilidades e dessa questão, né, do envolvimento do ser humano. Então, acho que a gente tem aí, foi colocado, eu acho que pelo Arthur, por você, pelo Gustavo Pigato, a questão da atuação dos governadores frente à pandemia. Eles podiam simplesmente seguir o que o governo federal estava encaminhando, mas dentro da sua autonomia no Estado, atuaram de outra forma, nesse enfrentamento à pandemia. Assim também estão fazendo na questão da pobreza menstrual. Assim também tem feito em relação à violência contra as mulheres, a questão da segurança. Está aí o governo federal dizendo que as armas tem que ser um bem da população brasileira, sabe? Só faltou dizer que a arma tem que ter uma arma em cada cidade, em cada casa, né, da população brasileira, e não é isso. Já foi demonstrado que muita da violência contra a mulher são praticadas por arma de fogo, né? Então, é uma questão que dá um poder que não existe a um homem, né? Além do machismo e da questão da concepção patriarcal que a nossa sociedade tem, uma arma empodera muito mais, né? Causa medo, pânico, e isso serve para aumentar a violência contra a mulher. Então, veja bem, a gente tem que fazer esse enfrentamento todos os dias, todas as horas,
e a gente busca exatamente o envolvimento. Eu gostaria muito de reforçar o envolvimento das pessoas no sentido de fazer a leitura da realidade para que nós possamos lutar muito juntos, né? Quando Pigato diz assim, nós estamos fazendo o chamamento da 17ª Conferência Nacional de Saúde, já agora, que vai ser em 2023, é porque nós achamos necessário esse debate nos territórios, né? Como que nós estamos tendo esse acesso à saúde nos territórios? Como está chegando até nós? A Amazônia, ela tem uma realidade diferente do resto do Brasil. Lá, o secretário estava falando para o Pigato, numa visita que nós fizemos, que não adianta ter campanha de vacinação lá, né, de um dia, porque ninguém chega a todas as localidades do Amazonas em um dia. Muitas vezes você viaja 6 horas de barco para poder chegar a um determinado município e entregar e aplicar a vacina. Então, esse é um tempo diferente do resto do Brasil, né? Então, essas questões, né, essa diferenciação, esse trato de cada estado é muito importante no momento em que a gente fala sobre a democracia, porque a democracia é um pouco isso também, é nós entendermos o que é necessário para a nossa vida, para o nosso território e fazer as investidas necessárias. E, nesse momento, o necessário é a resistência, o envolvimento, o engajamento no sentido de a gente conseguir retirar o que está aí, porque o que está aí não é bom para a saúde do povo. E nesse sentido, né, Gustavo, envolvimento e engajamento das pessoas, a participação social é fundamental, né? Sabe, Camila, eu ouço o Pigato, a Vanja falar, o Arthur que estuda essa relação da sociedade. Eu sou um eterno otimista, né? Eu acredito que o mundo tem solução e que tem mais gente do bem do que do mal. Por isso eu montei ONG, né? Agora, eu deposito a minha confiança nas pessoas que aqui nos representam em termos de saúde, para a gente olhar em especial para o desenvolvimento da humanidade, né? Dia 12 de outubro, a gente celebra o Dia das Crianças. E nesse mês que nós gravamos esse Saúde na Roda para responder se existe saúde sem democracia, eu queria citar uma ONG chamada Absorvendo Amor. Ela é liderada por uma menina chamada Constanza Del Passo. Ela tem 17 anos, mas começou a fazer esse trabalho com 14, onde eles distribuem absorventes em favelas e em escolas públicas. E uma das crianças que recebeu esse absorvente chegou a relatar, Camila, que ela tinha tanta dificuldade para comprar absorvente. Aqui no Brasil, Gustavo? Oi? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ela tinha tanta dificuldade para comprar, essa criança, para comprar absorvente, que ela preferia engravidar do que ficar menstruada e não ter absorvente para usar. Uma criança falando isso. Então, que nesse mês que nós celebramos o Dia das Crianças, que a gente se pergunte qual é a saúde física, psíquica, emocional dessas crianças e o quanto a nossa democracia pode garantir com que, apesar dos percalços, a gente consiga promover saúde. Então, de fato, não existiria saúde para essas crianças, não existiria um futuro melhor se a gente não tivesse Constanzas, Fernandos, Vanjas, Arturs, Gustavos, Camilas, nos espaços certos de participação social, trazendo as diferenças, porque a democracia é isso, né? Você poder discordar e ainda assim ter espaço para construir. Eu fico emocionado por esse programa, em especial porque eu sou pai de uma criança de 1 ano e 10 meses, o meu filho Bento, que vive num lugar seguro, tem uma caminha quente, comida, e quando eu penso nessa criança que prefere engravidar para não ter que menstruar porque ela não tem esse suporte, eu me provoco a tentar ainda mais entregar saúde a partir desses lugares de participação social. É isso, Camila.
e é por essas e outras que a gente tem que seguir lutando pela democracia, né? Já temos a resposta, então não existe saúde sem democracia, e democracia é muito valiosa para todos nós, né? Agradecendo a participação de todos que estão aqui, o Gustavo Samartim, fundador das ONGs AMI-CDD, o Fernando Pigato, presidente do Conselho Nacional de Saúde, Vanja Andrea Santos, que também esteve com a gente, presidente nacional da União Brasileira de Mulheres, e o cientista social Arthur Prufer, mestre em Antropologia do Desenvolvimento e da Mudança Social pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, e agradecendo a sua participação, é sempre fundamental aqui no Saúde na Roda. Até uma próxima edição.